2022 começou difícil para quem está desempregado e depende do transporte público para procurar trabalho. Vamos falar de transporte coletivo? Na Zona Sul, de um modo geral, nós usamos ônibus para nos deslocar, que é um transporte que hoje tem baixa qualidade, além de uma tarifa alta. Estudos mostram que o Brasil é um dos países onde o trabalhador mais gasta com transporte. Inclusive, já estamos gastando mais com transporte do que com alimentação. É importante a gente achar uma solução nova para resolver a problemática do transporte coletivo e ter um transporte de mais qualidade e a um preço melhor. Vem comigo, vamos falar dos ônibus elétricos. Falando de ônibus elétrico, eu agora quero te provar como eles podem ser uma solução para resolver a problemática do transporte público. Eu gosto de ônibus elétricos porque eles têm três principais vantagens. A primeira é conforto aos usuários. É um ônibus mais moderno, com menos barulho, com menos ruído e menos vibrações. A segunda está no preço, no custo da passagem. Eles são mais econômicos. E a terceira fala da emissão de poluentes. É o ônibus ecologicamente mais correto, emite muito menos CO2. E não apenas por uma questão de meio ambiente, num sentido mais global, mas o conforto das pessoas nas cidades, que ao caminhar vão ter muito menos gases poluentes na atmosfera para respirar. Então ele é mais econômico, melhor e mais eficiente, mais sustentável. Mas falando de números, os ônibus elétricos eles consomem 82% menos energia do que os ônibus tradicionais. E quanto ao consumo, Miguel? Vamos fazer uma comparação legal aqui? Eu trouxe aqui no quadro o quanto um ônibus elétrico consome por quilômetro, 1,2 kW, enquanto que um ônibus a diesel vai consumir 1 litro de combustível, 1 litro de diesel, para rodar 2,5 km. Um parêntese importante aqui. Nós já temos ônibus 100% elétricos funcionando no Brasil, desde 2020, quando nós tivemos o primeiro modelo que está em funcionamento carregando pessoas para o transporte interurbano. Então isso já é realidade e esses dados vêm de lá. Bom, pensando nesse sentido, para percorrer os mesmos 2,5 km do ônibus a diesel, nós precisaríamos de 3 kW de energia. Isso significaria 5,15 mais ou menos, quando falando em valores de conta de luz, de casa, que também é alto. Sendo que a partir do momento que a gente inserir os ônibus elétricos, nós podemos produzir energia através das eólicas, enfim, aumentar nossa produção de energia e baixar esse custo ainda mais. Mas falando hoje, comparando um ônibus elétrico com um ônibus a diesel aí no mercado, aqui nós gastaríamos hoje 5,15 para percorrer os mesmos 2,5 km, que aqui nós utilizaríamos 1 litro de diesel, com o valor do diesel aí a 6,65. Ou seja, isso dá uma economia de 1,50 para percorrer os mesmos 2,5 km. Se eu for dividir isso por quilômetro, vai dar aí 60 centavos mais barato para percorrer com o ônibus elétrico do que com o ônibus a diesel. Detalhe, isso são números existentes hoje, de ônibus das duas condições, hoje atuando, hoje trabalhando, enfim, e sendo transportados aqui no Rio Grande do Sul. Nós ainda podemos evoluir muito mais e baixar esse custo aqui. Enquanto que esse aqui do diesel só sobe. E cada vez mais os combustíveis fósseis estão caros e nós não temos uma política de preços capazes de fazer baixar. Enquanto que aqui, com investimento em usinas eólicas, em parques eólicos, em energia solar, nós ainda podemos baixar e muito o custo do transporte público. Pensa bem, agora imaginando uma viagem daqui a Porto Alegre, ida e volta, nós estamos falando que um ônibus elétrico economizaria pelo menos R$300 na mesma viagem. Seria R$300 a menos que entra no custo daqueles que pagam a tarifa. Coloca isso para os nossos ônibus urbanos, que levam as pessoas do centro para os bairros todos os dias. É um ônibus mais barato, melhor, mais eficiente e o mais importante, é um ônibus que o céu é o limite quando a gente fala em produção de energia. Podemos produzir aqui, comercializar aqui e carregar, transportar as pessoas com mais qualidade. Ônibus elétrico é uma solução sim, mas para isso é preciso de um plano de governo, de gestores que pensem em soluções novas e não fiquem remediando os mesmos problemas para frente. Vem comigo, vamos entender um pouco mais.